Imaginar o tamanho de um corpo celeste é uma tarefa bem difícil, pois é de tamanha grandeza que não somos capazes de acompanhar. Assim, é comum usar as frutas como um comparativo para ter uma noção ou ideia da diferença da dimensão entre os planetas. Por exemplo, se a Terra fosse uma ameixa, a Lua seria uma groselha, o Marte seria uma cereja, Urano e Netuno seriam um melão bem aguado. Porém, o Sol é tão maior que todos os planetas citados que não existe uma fruta que possa representá-lo. Se formos basear com os tamanhos das frutas, o Sol seria uma esfera gigante com diâmetro igual a de um prédio de 2 andares. Mas nem esse Sol chega perto do maior do universo. No fim do universo, há luzes emitidas pelas imensas estrelas que o Sol nem chega aos pés. Olá a todos! Hoje gostaria de apresentar os verdadeiros recordes dos maiores corpos celestes observáveis do universo. Está pronto para se sentir como um grãozinho de areia? Então vamos começar. O que significa ser maior? Podemos usar essas frutas como comparativos, mas vamos ver um pouco mais detalhado. O Sol tem 696,340 km de raio. Equivale aproximadamente a 109 vezes do raio da Terra. A medição do tamanho das estrelas grandes é comum ser baseada em raio do Sol. Isso mesmo, para a humanidade, o Sol cumpre uma função do Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Muitas vezes, as propriedades físicas das estrelas são reconhecidas comparando com as do Sol. Então, com base no que será que as estrelas são consideradas como as maiores do universo? Para começarmos, todas essas estrelas estão localizadas em lugares extremamente longe da Terra, e nem todas as estrelas foram descobertas. Quando um pesquisador disse ser a maior, isto apenas significa que é a maior estrela encontrada entre as encontradas. E também não tem como pedir para as estrelas ficarem paradas e ir até elas medir os seus tamanhos com uma trena. Os dados que possuímos são somente valores estimados e muitas vezes indicam apenas os raios das estrelas dentro de uma margem. Além disso, devido a uma extensa atmosfera que as estrelas possuem ao seu redor, dificultando ainda mais a determinação do limite da superfície da estrela. Entretanto, uma parte das estrelas que conhecemos são estrelas variáveis e elas alteram a sua luminosidade e o tamanho periodicamente. Ou seja, não podemos criar expectativa para decidir com exatidão a maior estrela do universo. A tecnologia de equipamentos e métodos de medições avançam diariamente. Posteriormente, se conseguirmos medir com maior exatidão, esse ranking será modificado. Mas por enquanto, vamos nos divertir com as maiores estrelas do universo conhecidas atualmente. Betelgeuse ou Alpha Orionis. No ombro esquerdo da constelação do Órion existe uma estrela que é a 9ª mais brilhante vista pela Terra. Essa estrela que tem brilho avermelhado pode ser vista com o olho nu. Com o telescópio pode ser visto até os desenhos da superfície. Mesmo assim, Betelgeuse está a 600 anos-luz distante da Terra. O seu tamanho realmente é surpreendente. O raio do Betelgeuse é aproximadamente 950 vezes maior que o do Sol. Na realidade, como essa estrela é muito luminosa, ao observar da Terra não é possível visualizar como um ponto. Por isso existe uma grande dificuldade para deduzir distância exata até a estrela, como também para deduzir o seu tamanho e a massa. A sua idade é estimada em aproximadamente 8 milhões de anos. Essa estrela é classificada como supergigante vermelha. Ela já está atingindo os seus últimos anos. Betelgeuse está passando pelos seus últimos anos de vida. Em uma paleografia chinesa de alguns séculos antes da Era Comum, está registrada que o Betelgeuse é uma estrela amarela e não vermelha. Ou seja, podemos entender que há 2000 anos antes ela tinha tamanho e luminosidade diferentes. Provavelmente, Betelgeuse já deve estar consumindo todo o seu hélio e hidrogênio e começando a consumir o seu carbono. Segundo os pesquisadores, Betelgeuse tem no máximo 10.000 anos de vida. Chegando o seu tempo, a estrela terminará sua vida causando uma explosão de supernova que será de cegar os nossos olhos. Acontecendo a explosão, será possível visualizar da Terra mesmo durante o dia e de noite brilhará tanto quanto a Lua. Mas pode ficar tranquilo, este show de iluminação não vai causar nenhum perigo à humanidade. Mu Cephei. Estrela nomeada pelo Herschel de Garnet Star pela sua coloração vermelha e profunda.
Essa estrela fica localizada na constelação de Cefeus. Esta estrela é chamada entre os pesquisadores um pouco senso poético. Com o nome Mu Cephei, estrela Mu da constelação Cefeus. Em comparação ao Sol, ela tem uma luminosidade 34 vezes maior e o raio 1000 vezes maior aproximadamente. Essa estrela está perdendo sua massa de forma rápida e emitindo átomos pesados pelo espaço interestelar, ganhando um visual como se estivesse usando véu. Várias camadas de matérias, como vapor de água, poeiras e moléculas gasosas estão envolvendo a estrela, criando um formato esférico. Assim como as outras estrelas que iremos ver, Mu Cephei também já está para terminar a sua vida. É por esse motivo que ela é grande e brilhante. Deve ser exatamente isso a glória que as estrelas supergigantes conquistam nesse instante efêmera. VY Canis Majoris. A posição da VY Canis Majoris ainda não foi confirmada. Nem foi confirmada se essa estrela é supergigante ou hipergigante. A suposição do seu tamanho varia entre 600 a 2000 vezes maior que o raio do Sol. Acreditam que a verdade está no meio desses números. Segundo a estimativa mais precisa, VY Canis Majoris é 1420 vezes maior que o Sol. Ela é uma das estrelas maiores e mais brilhantes da galáxia. Se essa estrela existisse na posição do Sol, a sua camada externa, além da órbita de Júpiter, engoliria até o Saturno. Ainda bem que este monstro está a mais de 3.900 anos-luz da Terra. Não seria uma boa ideia estar perto dessa estrela quando estiver para causar a sua explosão supernova. WHG64. Ao redor da Via Láctea existem vários vizinhos que a rodeiam, chamados de galáxias satélites. Dentre elas está a grande nuvem de Magalhães, que pode ser vista no céu noturno a olho nu, no hemisfério sul da Terra. A maior estrela dessa galáxia é considerada uma das maiores estrelas conhecidas pela humanidade até hoje. Seu nome é WOHG64. Segundo as suposições, a estrela citada tem raio de 1.500 a 1.730 vezes maior que a do Sol. Ela fica a uma distância extremamente longe, de 163.000 anos-luz do Sistema Solar. Ela tem um tamanho imenso, mas originalmente possuía apenas 25 a 40 vezes a massa do Sol, e hoje, reduzindo cada vez mais, já perdeu 1/3 da sua massa. Essa estrela está envolvida na nuvem de gás e de poeira no formato de um touro formado pelo forte vento estelar. Como essa nuvem é muito grande, pode ser que tenha alguns planetas escondidos ao redor da estrela. O Y Scuti. Enfim, chegou a vez do campeão. Vamos apresentar a maior estrela que a humanidade conhece hoje. Ela se chama o Y Scuti. Ela é uma estrela hipergigante vermelha luminosa localizada na constelação de Scutum. Como essa estrela fica alternando a intensidade da sua luminosidade ao longo do seu ciclo de 740 dias, os astrólogos a categorizaram como uma estrela variável. O Y Scuti fica localizada aproximadamente no centro da Via Láctea, a 9.500 anos-luz distante da Terra. Imagino que todos já estejam ansiosos para saber o seu tamanho, não é mesmo? Vamos parar de ser chatos e ver logo. O raio da Y Scuti tem um tamanho imenso que ultrapassa o raio do Sol em 1.700 vezes e quando está no seu pico de pulsação, chega a ser 1.900 vezes maior. Se formos trazer esta estrela para o Sistema Solar, ela engoliria todos os planetas em órbita até alcançar Saturno. Se a nossa Terra orbitasse ao redor dessa estrela, para que os seres vivos não sejam extintos pelas radiações impiedosas, cruéis, precisaríamos manter 1,5 milhões de quilômetros de distância. Assim, demoraria 10.000 anos para dar uma volta completa ao redor de Y Scuti. Se um ano mudasse para 10.000 anos, a civilização da humanidade começaria e desapareceria, se formos pensar que não conseguiríamos viver até o Natal. Talvez a obra de George Martin seja uma história que conta exatamente um mundo assim. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Agradecemos por assistir até aqui. Desta vez apresentamos sobre as maiores estrelas conhecidas pela humanidade. Sobre qual estrela receber o título de maior estrela continuará sendo debatida e cada vez mais as estimativas das dimensões serão mais precisas. Um avanço sem fim, isto é o encanto das ciências. Então nos vemos em uma próxima. Até logo!